Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Joelson Rodrigues e nós estamos mais uma vez aqui na nossa 10ª aula, sobre anjos e demônio. Vamos abordar agora o cristão e a guerra espiritual. Assunto bem interessante que vamos aprender. É apenas um ensinamento básico, onde você vai aprender sobre como se defender do adversário. Mas vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, estamos em tua presença neste momento. Queremos agradecer a ti por esta oportunidade, muito obrigado por este momento. Agora, ó Deus, pedimos a ti a graça, ó Deus, a sabedoria, que nós possamos, ó Deus, ensinar e aprender também, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas, cada um que estão participando e que eles sejam ricamente abençoados em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus possa abençoar. Vamos então dar início sobre hoje, vamos abordar o assunto o cristão e a guerra espiritual. Amém? Bom, amado, antes de abordarmos sobre o cristão e a guerra espiritual, falaremos 7 tópicos importantes que é necessário saber. Bem interessante. Todos nós nascemos em pecado. Primeira coisa, todos nós nascemos em pecado. Isso é uma das coisas fundamentais que tem que entender. Todos nós nascemos em pecado. Não há um justo sequer na terra. No entanto, todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador, os seus pecados são perdoados. Tá? Então, em Cristo, eles vão sendo justificados em Cristo Jesus. Então, tá aí Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados estão da glória de Deus. Já temos que entrar para ter esse entendimento. E o versículo 10 e 12 fala assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizerem inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Então nós temos que ter esse entendimento, o que a Bíblia quer nos ensinar. A palavra de Deus que está dizendo. Ninguém pode bater no peito e falar assim, eu sou justo, eu sou perfeito, eu sou bom. Não, nos tornamos pessoas boas em Cristo Jesus. Tá bom? Nem o próprio Jesus, quando ele estava na terra, pessoa, bom mestre, até Jesus repreendeu, Como tu diz bom? Bom somente a um que é Deus, Então, não que Jesus estava negando dele ser Deus, não era isso não. Mas ele deixou bem claro que podemos atributar a bondade e reconhecer que bom e eterno é somente Deus. Então, todos nós pecamos, tá bom? Aí tem uma coisa interessante. O pecado contaminou o coração humano. Quando Adão e Eva pecaram, Então, a partir deste momento, o coração humano se tornou mau. Vamos Gênesis 6, versículo 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinada à prática do mal. Tá bom? Então o pecado contaminou o coração humano. O pecado contaminou. Então não tem como a pessoa se auto-justificar. Ninguém. O pecado, infelizmente, ele criou esse probleminha básico aí. Vamos lá? O mal foi implantado no coração humano. Mateus capítulo 15, 19. Porque do coração é que procede os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidade, roubos, falsos testemunhos, calúnia, blasfêmias. São coisas que procedem do coração humano. Tá bom? Por esse motivo que nós temos que nos esforçar para ter a nossa vida com Deus, buscarmos em oração a santificação. Aqueles que confessam a Cristo como Senhor e único Salvador conseguem superar algumas coisas, porém, mesmo assim ele está em batalha. Então, o mal foi implantado. Então, a partir do momento que o ser humano errou, pecou, então o mal ali foi implantado no coração do ser humano. Tá? Eclesiastes 9:3 fala assim: este é o mal que paira sobre tudo, o que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino.
Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade e de insensatez, mal que o acompanha durante toda a vida. Finalmente, todo homem se juntará aos mortos. Então, praticamente assim, o que ele está dizendo? Por mais que a pessoa tenha uma vida, ela comete seus adultérios, seus homicídios, imoralidades, aquele que se dizem ser bom, aquele que procura ter uma vida justa, todos nós vamos ter o mesmo destino. Cedo ou mais tarde, a jeripoca vai piar. Cedo ou mais tarde, a senha vai cantar. E quando a senha cantar, chegar, fulano, é teu dia, ninguém escapa. Então o que ele está dizendo? Todos nós vamos ter o mesmo destino. Todos vão morrer. Todos. Todos vamos morrer. Entende? Então é uma coisa que praticamente o Salomão ele apresenta nessa história. O homem só encontra a libertação de seus pecados em Jesus. Veja bem, o homem só encontra a libertação de seus pecados em Jesus Cristo, tá bom? Romanos 6, 22. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tende o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. O versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A pessoa, ela confessou Jesus. Então, em Cristo, ela vai ter esta libertação. Ela vai ter uma vida transformada. Ela vai deixar de viver de acordo com seus desejos carnais e ela vai se tornar servas de Jesus, servo de Jesus, escravos de Deus. Ele não vai ser aquela pessoa com a liberdade para fazer o que quer, como alguns expõem aí. Eu sou livre, faço da minha vida o que eu bem entender. Não. Quando a pessoa decide a vida para Jesus, vai andar de acordo com as regras que Deus tem para ela. Tá bom? Vamos lá? Cristo nos libertou do poder do pecado. Olha aí, coisa interessante. 1 Pedro 2,24. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça por intermédio de suas feridas, foste curados. Então Cristo nos libertou. Então a pessoa, você decidiu, beleza? Você confessou Jesus. Não importa a tua situação, quem você foi no passado, não interessa o que você foi. Não importa. Quando você confessou Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, a tua vida, ela passou a ser bem diferente. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver, um papelzinho aqui. Aleluia. A tua vida passou a ser isso aqui. Você se torna uma pessoa pura em Cristo Jesus. Por mais que vivamos nesse corpo sujeito ao pecado, em Cristo nós somos justificados em Cristo. Porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Levou sobre si. Então Ele nos libertou do poder do pecado, aquele poder que nos dominava. E o Espírito Santo passou a morar em nosso coração. O pecado não tem mais, o pecado não tem domínio sobre todos os que confessam a Cristo. O pecado não tem domínio sobre aquela pessoa que realmente confessou Cristo e está procurando viver subordinado a Cristo, a Deus. Tá? Não tem domínio. Que o poder foi rompido. A partir deste momento, o pecado não vai dominar a pessoa. Romanos 6,12. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Então, o pecado, ele se isola da minha vida. Romanos 8,1 fala assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que acontece que eu quero explicar para vocês? Então, a partir deste momento que eu confessei Cristo, então eu não vou mais me subordinar ao pecado. Gálatas 5,1 fala assim: não subordineis, pois, estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou.
né? Até citei o versículo errado, né? Estáis, pois, firme nessa liberdade. Cristo nos libertou para que nós possamos ser livres. Então não vamos nos sujeitar mais ao domínio do pecado. Então ele não vai mais dominar a minha vida. Eu não posso mais me entregar ao pecado. Porque Cristo me libertou, ele me purificou. Eu estou nesse corpo, mas em mim está o Espírito Santo. Ele vai dar força na minha vida para que eu venha resistir às obras da carne. O versículo Romanos 6, o versículo 13 e 14 fala assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Não vou apresentar o meu corpo, os meus olhos, as minhas mãos, tudo que é minha, não vou apresentar ao pecado, mas vou apresentar Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Lembra, Gálatas 5:1? Estáis, pois, livres na liberdade que Cristo vos libertou? Estamos livres, Cristo nos libertou. Estamos livres, né? É uma liberdade que Cristo nos deu. Estáis, pois, firme na liberdade. Não se sujeita mais ao domínio do pecado, né? Então temos que entender isso aí. Vamos lá então? As obras da carne não é atribuída ao diabo. Cristo nos libertou e as obras da carne não é atribuída ao diabo. Quando Cristo te libertou, você vai passar por um período de uma batalha, de uma guerra. E essa guerra vai ser contra você mesmo. Vamos ver Romanos 8, versículo 1 e os 5 e 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Então, o que você vai entender de primeiro impacto aqui? Que a maior luta que você vai ter não é contra o diabo, é contra você mesmo. Você tem que aprender a dominar os teus anseios, os teus desejos, os teus impulsos. Você tem que aprender a se superar para você ter êxito no campo espiritual. Se você não aprender a ter autodomínio, a ter controle sobre as suas emoções, sobre os seus desejos carnal, que você foi liberto, você vai ser uma pessoa que vai estar à mercê do adversário. Então, a pessoa que vive de acordo com as obras da carne, ela não agrada a Deus. Porque a inclinação da carne, ela é morte. Mas a inclinação do espírito, ela é vida e paz. Então nós temos que ter esse entendimento, né? Enquanto estivermos em nosso corpo, o Espírito Santo briga com a nossa carne para sermos que? Espirituais. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então o que acontece? A minha carne, ela vai brigar contra o Espírito Santo, que vai querer, que ele vai fazer com que o meu espírito crie uma conexão com o seu espírito para obedecer a ele. Mas a minha carne, ela vai se revidar contra as coisas do Espírito. Os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Vamos lá? 1 João 3, 8 e 10. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E nele não pode pecar, e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Aí o João, ele vai entrar aqui em assuntos tremendos. Não vamos meditar sobre esse versículo e nos estender muito. Mas ele deixa clara aqui a observação. A pessoa que vive
na prática do pecado, que ela está na igreja, ela quer estar na igreja ali, mas quer viver na prática do pecado, o que a Bíblia diz? Quem comete pecado é do diabo. Não é as minhas palavras, é a Bíblia que diz. A pessoa está na igreja, isso é uma palavra para aqueles que estão na igreja. Essa ministração não é para pessoas que ainda não confessaram Cristo como Senhor e Salvador. Entende? Então aqueles que confessaram como Senhor e Salvador, eles têm que entender que eles têm que aprender a se superar a sua carnalidade. Agora, viver na prática do pecado, a Bíblia deixa bem claro, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, a pessoa, ela foi liberta deste mal. Então, ela vai ter uma vida com Cristo. Como eu já falei para vocês, Evangelho de João, primeira epístola de João 1, versículo 7, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se eu falar que não tenho pecado, eu me torno a pessoa pecadora. Mas eu tenho um advogado. Eu tenho um advogado que julga a minha causa, que advoga a minha causa. E ele sabe a sinceridade do meu coração e do teu coração em servir a Deus. Mas nós cometemos erros. Quando nós erramos, a gente se dobra, peça perdão para ele e vamos para a caminhada. Mas não viver na prática do pecado. Se pecarmos, temos tá aí a palavra para tua meditação. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Querido irmão, entenda bem uma coisa. Querida irmã, meu amado em Cristo, entenda bem uma coisa. Não sei como que você está nesse conflito interno, mas se houve um erro, se você pecou, é só pedir perdão para Ele e continuar a tua caminhada. Pastor, eu quero confessar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu fiz isso, eu cometi coisa errada. Não importa o que você foi, o que você viveu. Não interessa. Jesus Cristo, Ele quer te purificar, Ele quer dar a você a oportunidade de vencer os conflitos da carne, os conflitos da carne, e Ele quer dar a oportunidade de você morar com Ele na eternidade. Então, não posso falar, não, eu não pequei. No entanto, eu não posso viver na prática do pecado. Se eu roubei, eu não roubo mais. Se eu prostituir, eu não vou ter uma vida de prostituição. Como alguns vivem na igreja e tem uma vida de prostituição, que altos escândalos vai acontecendo. Se eu sou uma pessoa sonegadora de impostos, não, agora eu me converti, eu vou ser fiel, vou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se eu sou injusto, eu vou procurar ser uma pessoa justa agora. Se eu sou uma pessoa mentirosa, eu vou largar a mentira, porque o pai da mentira é o diabo, e vou procurar viver a verdade. Se eu cair nos erros novamente, eu tenho um Deus que me perdoa, eu me humilho, peço perdão para Ele. Se a pessoa viveu na homossexualidade, se arrependeu dos pecados, ela vai vir para Jesus, ela não vai mais praticar esse ato, ela vai ter uma vida justa diante de Deus e nenhuma condenação haverá sobre ela. E assim segue-se, não importa o que a pessoa foi. Jesus, Ele quer fazer milagre. Então o primeiro conflito no mundo espiritual, nós temos que entender, é vencer a nós mesmos. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, versículo 19 e o versículo 20. Então a minha vida hoje, ela pertence a Cristo. Não vou viver mais na carne, vou viver na fé. Jesus vai dar graça e eu vou superar todos os obstáculos. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, querido? Que Deus possa abençoar a tua vida. Vamos dar sequência a essa ministração para você entender
em nome do Senhor Jesus. Mas fica aqui só esta palavra para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero apresentar na tua mão, Senhor, o teu filho. Eu quero apresentar a tua filha que está nesse conflito interno que só o Senhor pode dar vitória. Deus, por mais que nós o confessamos como Senhor, por mais que nós estamos servindo ao Senhor, nós voltamos e cometemos erros, mas a tua palavra diz que nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é justo para nos perdoar os pecados, Pai. Então, perdoa os pecados do teu povo, abençoa o teu povo, guarda eles, livra eles, derrama da tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que a graça seja sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém.